Olá, tudo bem? Oi, Como vai? Deu tudo certo? bem? Eu não tinha te Eu tô pelo visto. perfil CDT, né? Aí é Me, difícil me ver. desculpe. Você entrou mesmo, eu não te vi, perdão. Eu estava procurando o Roberto, mas mais cedo você tinha dito que entraria pelo CDT, eu me esqueci. Obrigado, tá? Tá me ouvindo bem, Tô te Pedro? ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tem hora que tá abafando o som, mas eu acho que é o É? microfone aí. Uhum. Será que é o meu? Eu posso tentar colocar o fone. Deixa eu tentar colocar o fone, peraí. Oi, pessoal, vamos entrando. Você tá me ouvindo Uma melhor honra agora? grande. Melhorou? Oi, melhorou. Tá melhor? Tá melhor. E o meu, tá bom, né? Peraí. Que eu não tenho fone aqui, não. Eu sou advogada raiz, agora que eu vou ficar digital. Pois é, eu tô apanhando também. A advogada raiz não é blogueira, não é instagramer, não faz live, entendeu? A gente está se adaptando como pode. Estamos todos no mesmo barco, né? Eu Exatamente. quero agradecer a todos os colegas que estão entrando aí. Vejo vários amigos, presidente André Bernardes de Barra do Garça está presente conosco, Mara da Caixa. Quero também agradecer, Roberto, aqui em público, o Ian. Ele foi quem nos ajudou aí na elaboração dos questionamentos e também me orientou bastante nessa área de direito do trabalho, porque eu não atuo na área. Então é um desafio muito grande estar aqui com você, porque na verdade estou aqui atendendo a uma demanda da Jovem Advocacia. Nós abrimos uma pesquisa para ver qual assunto que o jovem advogado queria que a COJAD abordasse, e o assunto escolhido foi o direito do trabalho e as alterações decorrentes aí da pandemia. Então eu assumi a missão de ter esse bate-papo contigo. Não sei se vou conseguir cumprir aí a expectativa da Jovem Advocacia, mas pretendo pelo menos chegar perto disso, e tenho certeza que com a sua sapiência e com o seu domínio da matéria, a gente vai conseguir passar por isso aqui e atingir o objetivo dessa live, que é levar informação à Jovem Advocacia. Você quer fazer umas considerações iniciais para a Deixa gente eu só cumprimentar adentrar? o pessoal. Bom, Pedro, para mim é uma honra muito grande estar participando aqui com você dessa live. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao Bruno também pela oportunidade de ter cedido espaço para as duas comissões, para a gente poder ter esse bate-papo. Estou muito, assim, tô me adaptando, estou extremamente afetada com o isolamento, mas essa afetação, de algum modo, está trazendo alguns benefícios, né? Porque está fazendo a gente dar uma desacelerada e, de algum modo, muito embora o advogado trabalhista dorme e acorda com algumas angústias com relação às questões que nós estamos vivenciando, apesar de tudo isso, eu tenho tentado dar conta, na medida que o ritmo é possível, a gente conseguir assimilar as novas legislações, mas, ao mesmo tempo, tendo uma reflexão por que tudo isso está acontecendo. Enfim, vamos tentar ver se a gente consegue atender aí o anseio da Jovem Advocacia, mas, de antemão, eu quero colocar a Comissão de Direito do Trabalho à disposição dos jovens advogados, à disposição da população. Nós temos um trabalho, a OAB como um todo, ela é filantrópica no sentido de ser a representante da sociedade civil. Eu como dirigente de comissão, a gente bem sabe que a gente tem um olhar especial para aqueles que precisam de uma informação com relação a dúvidas jurídicas e tudo mais. E o momento é de muitas inseguranças, né? A gente está passando por um momento adverso, um momento atípico, e que até a própria classe trabalhista que atua se vê a meio a situações que ainda nós não temos muitas respostas. Mas eu estou aqui e quero contribuir naquilo que for possível com vocês. Obrigado, Roberta, por essas palavras iniciais. Eu vou iniciar só fazendo esse questionamento mais subjetivo, né? Para a gente dar entrada aí ao que efetivamente interessa. Diante dessas novas medidas provisórias aí, qual é a importância da jovem advocacia? E aqui amplio para toda a advocacia mato-grossense em se manter atualizada.
É o diferencial que o advogado pode fornecer para o seu cliente, é estar atualizado. Hoje, o advogado trabalhista, aquele advogado que precisa atuar na área trabalhista, ele precisa, sim, observar todas as mudanças legislativas que nós tivemos, e nós viemos desde 2017 com a reforma trabalhista, de lá para cá, nós tivemos medidas provisórias, né? Tivemos medidas provisórias que já foram convertidas em lei. Temos agora outra que está sendo votada, que é a medida provisória do contrato verde-amarelo, que é a 905 de 2019, que passou pela Câmara dos Deputados e foi para o Senado, e parece que o Senado segurou, né? E agora, com a pandemia, nós temos as medidas provisórias 927 e a 936, que trazem aí alternativas para essa situação do coronavírus, algumas alternativas para que as empresas adotem a fim de passar por esse período de crise, de forma a evitar que aconteça demissões em massa. Então, o diferencial que qualquer profissional pode ter é saber interpretar essas legislações, se mantendo atualizado. Isso é de suma importância mesmo. Porém, o que eu gostaria de falar, especialmente para os jovens advogados, é que, assim, a gente, quando começa uma carreira na advocacia, a gente se cobra muito. Já na faculdade, a gente é muito consultado, né, pelos familiares, amigos, porque a gente é estudante de direito e as pessoas acham que a gente precisa ter tudo mentalmente, que a gente precisa saber tudo. E, na verdade, a gente não tem obrigação de saber tudo. Então, eu gostaria de acalmar o jovem advogado nesse sentido. Quando ele começa a sua carreira e um cliente te faz uma pergunta, uma pessoa te faz uma consulta, você não precisa necessariamente ter imediatamente a resposta. É muito sensato e é muito maduro o profissional que eventualmente é questionado e naquele momento ele não sabe exatamente a resposta, ele dizer para o seu cliente o sentido que, olha, eu preciso verificar, eu preciso refletir melhor sobre essa pergunta que você me fez, para que o profissional faça essa atualização, faça uma pesquisa jurisprudencial, verifique se teve uma mudança na legislação ou não, para que ele dê uma resposta segura logo em seguida, do que ele se cobrar de ter a resposta ali naquele momento. Eu acho que se uma das coisas que se eu pudesse voltar 15 anos atrás e que eu falaria para mim quando eu comecei a minha carreira é isso: não seja impulsivo de querer saber tudo, né? Tenha calma de entender que você é um ser humano. Você não tem um chip na cabeça que você precisa saber o artigo de cor, que você precisa saber a legislação de cor. Você pode consultar e dar a resposta depois. Mas, à medida que você emitir um parecer, à medida que você der a resposta da consulta ou elaborar uma peça processual, você tem por obrigação fazer isso com a melhor técnica. E a melhor técnica é quando você está atualizado. Ô, Roberta, isso que você disse pega carona com o que eu estava tratando numa live ontem. Ontem eu fiz uma live com o presidente da COJAD de Minas Gerais. E ele falava da importância de nós não termos aí essa paranoia de querer, nesse momento aqui, estamos nós, saber tudo e produzir 24 horas por dia. É impossível, né? Ele até citou dados ali estatísticos que, teoricamente, a gente só produz 2 horas por dia. O restante, mesmo no escritório, seria ósseo. Dessas alterações que você citou, o que substancialmente altera na legislação trabalhista? O que você pode falar para a gente em termos de alteração propriamente dita que o empresário e também o advogado que atua na área sentiu com essas alterações? Pedro, a medida provisória 927 e toda mudança legislativa, na verdade, não começa com a medida provisória. Começa com a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que traz medidas para o enfrentamento do coronavírus.
tá? Essa lei, ela traz aí a questão da quarentena, do isolamento, a situação de ter a interrupção do contrato de trabalho, de modo que aquele trabalhador que necessite da quarentena, do isolamento, ele não vai ter o salário descontado nos dias que ele estiver em quarentena e isolamento. E aí, nós entramos nas medidas provisórias. As medidas provisórias, assim como essa lei que eu acabei de citar, de 13.979, ela só vai ter, vai trazer uma mudança legislativa nesse período da pandemia. Sobretudo, as medidas provisórias, elas estão atreladas à calamidade pública. Então, assim, hoje nós temos mudança legislativa, sim, porque as medidas provisórias estão vigentes, né? Elas trazem alternativas, elas alteram o texto da CLT, mas quando tudo isso passar, nós não aplicaremos as medidas provisórias que estão atreladas à calamidade pública. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? É diferente da 905 de 2019, por exemplo, que é a medida provisória do contrato verde-amarelo, que uma vez convertida em lei, se ela for votada, aí ela altera definitivamente a CLT. E aí nós vamos ter aquelas previsões que está lá na 905 com relação à contratação do primeiro emprego, algumas mudanças que nós temos lá. Agora, essas que nós temos agora do 927 e 936, elas têm prazo certo para terminar, mas alteram. Nós temos aí na 927 a possibilidade de antecipação de férias, nós temos o teletrabalho, nós temos o diferimento do FGTS, banco de horas por 18 meses. Aí vem a 936 que traz a possibilidade de redução de jornada com a redução do salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, tem essas novidades, né? Mas, assim, lembrando que vai ter um prazo certo para isso tudo terminar. Mas, assim, a gente também não pode esquecer que toda essa mudança que nós estamos passando agora, esse uso desenfreado agora das reuniões virtuais, das lives, a mudança do teletrabalho, vai trazer alterações definitivas para a nossa vida. Quando tudo isso passar, o trabalho em si ele vai ser remodelado. A gente já vinha passando por uma modificação na forma de trabalho, né? E agora, com a pandemia e o isolamento social, a gente vai ter um aceleramento de questões que talvez a gente demorasse anos para adotar. E não só o trabalho, né? A advocacia vai passar também por a advocacia vai passar, nós todos, enquanto cidadãos, nós vamos passar por adaptações e por mais que a pandemia passe, espero que passe logo, quando ela passar, alguns hábitos que nós adotamos nesse período, eles vão ficar. Automaticamente, os contratos de trabalho vão se alterar. Então, a gente não quero dizer que as medidas provisórias elas não vão trazer modificações nos nossos comportamentos, nas nossas formas de pensar. Mas eu estou querendo dizer que legalmente elas vão cair, entendeu? Essas alterações talvez não permanecerão em forma de lei futuramente. Até porque foram criadas para esse momento temporário. Assim que for declarado que cessou a calamidade pública, elas caem automaticamente. Tirando que cada medida provisória tem aí o período de 120 dias, né? Exatamente. E qual o conselho, Roberto, você, por todo esse período que você já tem de atuação na advocacia trabalhista, para aquele advogado que está iniciando agora, para aquele advogado que quer começar a trabalhar na área trabalhista, qual é o conselho que você dá a esse jovem advogado, a essa jovem advogada, para fomentar aí o início de sua carreira e, de uma certa forma, o que ele deve fazer para trazer e prospectar clientes nesse momento de pandemia? O que você pode nos dar de dica aí? Dá para escrever um livro, né? Mas vamos tentar pensar assim, objetivamente. O jovem advogado que quer começar a carreira trabalhista não tem nada assim
Mas eu acho que não tem como você seguir uma carreira trabalhista sem gostar de gente. Porque você lida com pessoas o tempo todo. Se você for atuar na empresa, você atende o cliente e a equipe do seu cliente o tempo todo. E se você for atuar com os trabalhadores, você vai desempenhar uma função muito além da advocacia, porque você vai atender, às vezes, uma população extremamente carente. Então, se você não gostar de gente, naquela questão assim da essência mesmo de gostar das pessoas, de gostar de ajudar as pessoas, é muito difícil você conseguir seguir na trabalhista, porque o contato pessoal ele é muito, ele acontece de forma muito constante. Na trabalhista, a gente tem alguns conceitos, algumas questões que são específicas da nossa área. E se a pessoa quer ser um advogado trabalhista, eu penso que ela precisa fazer uma pós-graduação. Tá travando. Travou? Oi? Oi, Travou? eu tô te ouvindo, mas está com a imagem travada. Eu não tô te ouvindo, eu tô te vendo, mas não te vejo. Perdão, não te ouço, perdão. Te vejo, mas não te ouço. Você tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo, eu só te vejo. Você quer sair e entrar novamente? Eu só acho que a Roberta caiu, eu vou tentar conectar novamente com ela aqui. Só um minutinho. Voltou? Voltou, Roberta? Tô te ouvindo. Voltou. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo agora, só que tá travada a imagem. Eu não te ouço. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que o problema é com a Roberta. Deixa eu tentar conectá-la novamente. Tentar conectar novamente com a Roberta. Esses são os percalços das lives, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso.
Não ajuda, Andrezão. A gente está tentando aqui, a internet não nos ajuda. Roberta voltou para Oh, nós. meu Deus! Mas também nós estamos concorrendo com um monte de live. Pois é, eu acho que eu vou. ah, eu recebi aqui a dica de travar os comentários, porque talvez seja uma forma de impedir que a gente caia novamente. Vocês querem tentar isso e no final, faltando 15 minutos, eu abro para as perguntas? Pode ser? O que você acha, Roberta? Ah, eu acho que fica meio frio sem os comentários, mas Então, você que sabe, eu não então entendo deixa. nada dessa parte digital. Vamos Você tentar com que eles aí. Vamos tentar mais uma vez. Pode continuar o que você vinha falando Então, eu sobre os estava falando conselhos. da questão de necessariamente a pessoa precisar fazer uma pós-graduação. Eu acho que é de suma importância que o jovem advogado, ele realmente, se ele escolhe essa área da trabalhista, que ele mergulhe nesse assunto, e uma forma dele entrar nesse tema é fazendo uma pós-graduação e buscar realmente clientes nessa área, de modo que ele vai conseguindo, através da prática, aprofundar seu conhecimento. Eu falei que precisa gostar de gente, que precisa lidar com muitas pessoas. Eu vi que tinha um comentário, mas patronal nem tanto. Depende, às vezes, se você for trabalhar com empresas de médio a grande porte, ela mobiliza seu tempo todinho, entendeu? Porque a questão consultiva, ela consome a gente também, porque numa empresa, o setor de RH, o setor de decisões, a parte contratual, ele vai, a cada passo que ele der, a cada decisão que ele precisar tomar, ele vai consultar o advogado para saber qual que é o caminho seguro para ele adotar. E aí é onde você vai lidar com gente da mesma forma, entendeu? E às vezes você não vai lidar só com o empresário. O empresário, às vezes, ele vai te dar um pouco mais de sossego, mas quando você começar a trabalhar com o setor de RH, com o jurídico interno, você vai ter aquele contato que vai ser constante, entendeu? Então, é onde eu falo que não vai ser algo que você fica atrás da mesa, atrás do computador, só peticionando, não. Você lida muito mais, se você for olhar durante o seu tempo útil seu tempo útil comercial, você vai lidar mais com gente do que peticionando. Entendi. Roberta, outra situação que talvez seja interessante a gente falar um pouquinho onde que os advogados podem buscar as informações sobre essas alterações diárias. Eu estou vendo vocês na advocacia trabalhista sofrendo muito, e porque a cada dia é uma nova legislação, é um novo regulamento que se edita. Onde que a gente pode buscar uma fonte segura para estarmos sempre atualizados? Olha, eu busco no Planalto. Eu busco, quando eu tenho que fazer eu tenho um Vadimeco digital no meu celular, que é constantemente atualizado. Eu faço as buscas através desse Vadimeco que eu tenho, que é disponibilizado por aplicativo. Mas quando eu preciso saber de uma medida provisória, de uma lei, eu busco no Planalto. Para mim, é a fonte mais segura que a gente possa ter. Mas também, hoje que nós estamos nessa situação aí de Instagram, de Facebook, nós temos grandes doutrinadores que possuem seus canais, né? Eu sigo alguns, né? E geralmente as informações que nós temos através desses doutrinadores também são fontes seguras. Nós temos vários, né? Nós temos Rodolfo Pamplona, temos Bolia Bonfim, temos, enfim, Fabiano Coelho, Quarteto Fantástico, Trabalho Notável. Nós temos muita São coisa todos hoje. perfis, tudo perfil no Instagram, isso aí? Tudo perfil no Instagram, que são assim, são Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Nós temos vários perfis que são renomados, que são seguros, são pessoas sérias, né? O que eu acho que o jovem advogado, a advocacia como um todo, precisa tomar cuidado
São as fake news, né? São, assim, tem muita gente produzindo conteúdo. A gente vê muita gente produzindo conteúdo, Dr. Google. Nós temos muita gente produzindo conteúdo no Instagram, no Facebook, que às vezes tem uma visão um pouco míope das coisas. Eu acho que a gente não pode tomar isso como uma fonte segura. Entendeu? Eu tenho muito cuidado, assim, a gente vê, às vezes, algum perfil que está tentando não sei, tá tentando fazer o blog e tudo mais, e aí coloca ali as suas impressões subjetivas, entendeu? E aí eu tenho um pouco de cuidado, assim, com relação a isso. Não é um tipo de fonte que eu utilizo. Roberta, e concatenando com o que você disse da advocacia trabalhista ser algo muito personalizado, algo muito de pessoa, algo muito de contato com gente, qual seria, neste momento de pandemia, a função social do advogado trabalhista? O que você vê como função social desse advogado trabalhista neste momento? Nós temos aí o protagonismo, né, do momento. Todos os setores do direito, eles estão sendo afetados, mas a advocacia trabalhista, ela tem um papel agora que ele está sendo de extrema relevância. Nós precisamos aí trazer luz para poder orientar tanto trabalhadores como empresários. Não é uma situação fácil para nenhuma das partes e sem o advogado fica ainda pior a situação. O advogado trabalhista vem sendo testado nos últimos anos. Eu, inclusive, assumi a gestão da Comissão de Direito do Trabalho em período onde a advocacia se sentia um pouco desacreditada, que a advocacia trabalhista estava sendo um pouco deixada de lado por conta das alterações da reforma trabalhista e tudo mais. Tem sido um desafio muito grande, mas agora parece que veio um momento onde todos os nossos esforços valeram a pena, porque quem não abandonou a área, quem ainda se coloca como advogado trabalhista, e eu sou advogada trabalhista desde que me formei, a gente está vendo agora a importância do acúmulo de conhecimento que nós temos com relação à parte da CLT, da Constituição, dos direitos sociais, porque não basta só fazer a leitura da medida provisória. Se você não tiver aí uma bagagem jurídica, um raciocínio mínimo dentro do que é o direito do trabalho, você não consegue fazer a orientação do seu cliente a adotar um caminho mais seguro. Então, veja, Pedro, eu sou suspeita para falar da advocacia trabalhista, mas eu acho que ela hoje é a bola da vez. É a bola da vez. E assim, já aproveitando essa fala, acho que a advocacia trabalhista tende a crescer, inclusive, porque nós temos notícias de grandes empresas já fazendo muitas demissões, tá? Nós temos também informações de situações acontecendo de muitas irregularidades, e isso vai desaguar sim aqui nos advogados trabalhistas e na Justiça do Trabalho. Roberta, e isso que você está dizendo é bem verdade, porque eu atendo mais o contencioso civil de algumas empresas. E já me flagrei tendo que dar assessoria trabalhista nesse momento emergencial. Aí eu me socorro nos colegas que têm mais domínio da matéria do que eu, que não é difícil ter mais domínio do que eu na matéria trabalhista, e vou orientando conforme vou conseguindo. Eu percebo que as empresas não só estão procurando advocacia para o contencioso, mas também para o consultivo, para aquela advocacia preventiva. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu funcionário no home office? Ok. Eu preciso de algum instrumento específico? Qual instrumento que eu devo utilizar? Você pode confeccionar para mim esse instrumento? Então, são situações que eu estou sendo demandado que não era antes. Eu te confesso que nunca fui procurado para entrar com uma inicial trabalhista. Nunca. E agora apareceu porque eu tenho vinculação com algumas empresas e aí a empresa acaba vendo em mim o advogado dela para outras questões
e aí, como está tudo muito assodado, muito assoberbado, não dá tempo de você filtrar nenhuma informação, você abre o site de notícia, está lá, uma nova medida provisória. Você abre o Instagram, está lá, fica todo mundo em casa, não fica em casa. Se ficar em casa vai morrer de fome, se for para a rua vai morrer de corona. Então, as informações estão muito instantâneas, você não pode digerir, não dá tempo de digerir. Isso está causando, além de uma inquietação no empresariado e também no trabalhador, eu vejo além disso, acho que o mais sensível ponto é uma necessidade de confiar em alguém. E quem ele vai confiar é no advogado para essa situação. Ele não É, vai se socorrer no político que ele votou. Ele, para tirar dúvida se hoje, ele pode. pode continuar, Pedro. Não, para ele tirar a dúvida se ele vai poder demitir ou não, se ele vai colocar esses funcionários no home office ou não, é no advogado que ele vai encontrar pessoas de confiança. Então, o advogado trabalhista, o empresarialista, o civilista, o contratualista, neste momento de pandemia, está sendo, para mim, os norteadores da boa justiça. Nós teremos futuramente, talvez, espaço para outras áreas. A área do direito médico é uma área que está em evidência. Eu vejo que o direito médico nunca teve tanta importância, ou importância sempre teve, eu até me corrijo, mas nunca teve tanta evidência, né, como agora, porque era uma área em tese esquecida, você não via as pessoas debatendo, enxergando a necessidade, e hoje todo mundo enxerga a necessidade. Então, talvez neste momento estamos enxergando e dando valor a áreas que sempre foram importantes, mas que nós só enxergamos nesse momento de crise. E a área trabalhista, ela talvez ela passa por esse momento também de ter a sua importância finalmente reconhecida. Eu também acho, eu também tenho esse sentimento. Hoje, assim, talvez o trabalhador hoje ele esteja passando por uma insegurança tão grande de perder o emprego, de não ter sua sobrevivência no final do mês, seu salário e tudo mais, que talvez ele não tenha ainda condição de procurar um advogado trabalhista para poder buscar os seus direitos. O que eu vejo que agora é o momento, e é o momento de refletir, é o preventivo que as empresas precisam para poder proteger tanto o trabalhador que está na ponta, como a saúde financeira da própria empresa. E através do preventivo, um advogado trabalhista, é só um advogado trabalhista que vai conseguir dizer a forma correta de se fazer um acordo individual. É só o advogado trabalhista que vai saber esclarecer qual que é o caminho mais seguro para que ele adotar, para que ele não erre, eventualmente, em tabular algum acordo com o trabalhador que está fora dos ditames legislativos, que está fora do que eventualmente seria o direito do trabalhador. E aí ele vai criar dois problemas, porque além de não estar fazendo o correto, lá na frente isso pode vir a se tornar uma ação trabalhista. Então, eu acredito que as empresas, se tiverem condições de ter um preventivo e um consultivo trabalhista nesse momento, é o momento que a trabalhista mais vai conseguir ajudar e evitar que isso vire processo, que isso vire um contencioso lá na frente. Agora, nós temos muitos empresários que eles acham, né, que vão fazer simplesmente com a orientação da contabilidade, ou eles veem um noticiário e vê um monte de opinião sobre isso, porque o Google, todo mundo se consulta no Google, e é onde mora o risco, mora o problema, porque ele pode estar dando um tiro no próprio pé, entendeu? Perfeito. E eu vi que lá em cima o Ian ele citou a necessidade de você buscar cursos. Você tem alguma dica de onde a advocacia pode buscar esses cursos para se atualizar? Tem algum Nós perfil, temos algum? a ESA mesmo, A né? ESA dá muito Né? suporte, A né? ESA tem encampado alguns cursos práticos. Nós temos, às vezes, a Amatra faz algum curso prático também, lá com o professor André Molina. Eu não sei, na verdade, a gente tem muita coisa prática também pela internet. Eu, particularmente, só fiz curso prático de cálculo.
Mas a gente tem pensado também na Comissão de Direito do Trabalho, estava no nosso projeto aí, no nosso planejamento de 2020, fazer os cursos práticos, que seriam fazer a parte de petições iniciais, fazer defesas, fazer a parte de recursos. A gente tem aí no nosso radar para fazer um curso de recurso de revista, de sustentações orais. Vamos ver como que a gente vai conseguir se desenvolver, se a gente vai conseguir fazer isso presencialmente ou se a gente vai ter que desenvolver algo digital. Mas, e lógico, a gente só consegue fazer enquanto comissão através da Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, né? Então, vai ser sempre Perfeito. por inscrição da ESA. Maravilha. Os cursos práticos, eles são, sim, muito bem-vindos. O Roberto, eu recebi aqui no nosso chat da live, nem sei se chama chat, eu acho que é chat, né? Nas perguntas aqui Acho da que live, sim. a Suzimar Costa, imagino que seja a advogada Suzimar Costa, ela está perguntando o seguinte questionamento: sendo admitido pela empresa algum acordo das MPs, o empresário ainda pode demitir outra parte dos empregados? Eu não sei se você entendeu, você conseguiu. Eu li exatamente como a colega ela escreveu. Entendi. Você consegue ler aí, né? Não, eu não vi aqui, não consegui Tá. ler o que ela fez. Eu vou ler novamente para você. Sendo admitido Havia pela você Sendo consegue admitido responder pela para a gente empresa um esse? acordo das MPs, o empresário ainda pode demitir outra parte dos empregados? Suzy, é o seguinte: se o empresário adotar alguma medida das medidas provisórias, ela é pessoal com cada trabalhador ou por setor. Então, assim, se ela fizer antecipação de férias coletivas, vai atingir todas as pessoas que ele colocou de férias coletivas, automaticamente existe implicitamente aí uma garantia de emprego. Se ela fizer redução de jornada para um setor e não fizer para o outro, só quem teve a redução de jornada pela medida provisória 936 é que vai ter a garantia de emprego. Os demais setores da empresa que não for feito por acordo individual ou por acordo coletivo, a questão da redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, não atinge, se fizer com um, não atinge a empresa inteira, tá? Vai atingir cada pessoa que tiver a jornada reduzida ou o contrato de trabalho suspenso. Eu vou pedir só para a colega dar um joinha se atendeu aí a dúvida dela, a manifestação da Roberta, para a gente dar seguimento. E, Roberto, eu faço um questionamento aqui, preocupado aí para o advogado empregado, tá? Nós sabemos que, fatalmente, o número de advogados empregados é maior na jovem advocacia. E teria algum ponto para o advogado empregado ficar alerta durante essa pandemia aí? O que ele tem que saber que é direito dele para não deixar isso futuramente virar um processo judicial ou algo do tipo? O que o advogado empregado pode adotar junto à empresa, ao escritório que ele é contratado, para evitar que futuramente isso desencadeie aí uma eventual ação judicial? O advogado empregado? O advogado empregado. Eu fui contratado por uma empresa ou por um escritório. O que eu preciso observar neste momento, que é meu direito, que eu já preciso, se for o caso, até questionar com o meu empregador para não ser prejudicado lá na frente, e lá na frente eu buscar isso por meio de uma ação judicial. Para evitar que eu somente busque isso lá na frente, o que eu posso já agora buscar pelo meu empregador ali como direito meu? O que você sugere para a gente nesse momento? Que perguntinha, né, que você fez para mim agora. É difícil, né? Uma perguntinha que vale 1 milhão, viu? Olha só, na pandemia não existe muito que eu possa colocar que é um direito do advogado empregado diferente dos outros trabalhadores, né? Eu não sei, a gente precisa refletir aí se o escritório adotou home office, se o escritório teve uma redução de renda, se ele vai precisar adotar alguma medida, alguma questão da medida provisória, né? Então, assim, da pandemia mesmo, assim, o direito que teria, assim como todo e qualquer trabalhador, é que se o empregado, advogado,
tiver tido contato com Covid, precisar ficar em isolamento, em quarentena, esse afastamento, ele está regido pela Lei 3.979 e o escritório precisa manter o salário dele pelo período que ele ficar de quarentena ou isolado, tá? As medidas de segurança são direitos de todo e qualquer trabalhador, inclusive do advogado. Portanto, se estiver tendo contato com terceiros, se não estiver fazendo home office, precisa ter aí a máscara, precisa ter o álcool gel, precisa adotar as medidas de segurança para não contaminação. Seria isso basicamente. Mas o ponto de fragilidade que o jovem advogado enfrenta quando está contratado como empregado em empresas ou em escritórios é aí a questão do vínculo de emprego. Alguns escritórios fazem a contratação através de colocar o jovem advogado como um associado, tá? Quando ele vem e faz parte, ele não é um sócio do escritório, mas ele é um associado, ou quando o escritório e a empresa vem e faz a assinatura da carteira de trabalho, tá? Só que quando adota uma dessas duas situações, de torná-lo associado ou empregado com a carteira de trabalho assinada, nós estamos ainda numa situação favorável para o advogado empregado. O problema é que, na maioria das vezes, o advogado entra na informalidade, como se fosse um parceiro. Ele não vai nem para o contrato social como sócio ou associado e nem tem a carteira de trabalho assinada, registrada. E, a depender de como for esse trabalho, pode ser que exista ali as características do vínculo de emprego, tá? Pessoalidade, subordinação. Essa daí eu lembro, era o chopp, não é? Não tinha uma dica de iniciais chopp, SHOP, não tinha um negócio desse? Ou não? Eu acho que eu tinha, eu lembro disso aí estudando para o AB. Tinha alguma dica para caracterizar o... Alguns professores fazem as siglas, né? Tinha... Não é do meu tempo esse negócio. Era C de... O H era de habitualidade, o O de obediência hierárquica, talvez, eu não lembro agora. Mas tinha lá uma dica com 4, acho, letras, aí a que formava chopp. chopp, ó. Subordinação, chopp. Isso. onerosidade, pessoalidade. É isso, Narana? Isso, Eu lembro que então, assim, às vezes... É com S, isso. Boa, Narana. Esse eu lembro, tá vendo? Tá vendo? Esse eu não esqueci. Tá totalmente perdido na trabalhista. Tá vendo, né? Eu vou contar você. Então, assim, na verdade, esse é o nosso calo no sapato, entendeu? É que a gente precisa tornar clara essa relação para o jovem advogado e muitos passam por essa angústia de, às vezes, não ter essa situação muito clara. Ele fica como um sócio, mas não é sócio, ele não arca com despesa do escritório, ele não tem o risco do negócio, ele tem um valor X por mês, ele não tem participação, ele não pode fazer do tempo dele o que ele bem quer, ele tem obrigações para cumprir dentro do escritório, dentro da empresa. E aí, diante dessas circunstâncias, não estou dizendo que todos são empregados, mas em algumas situações, pode ser que o jovem advogado ele tenha a característica de um advogado empregado e não tenha nem a carteira assinada, nem outro contrato de trabalho declarando como que é essa relação, tá? E outra situação que pode acontecer é dele vir compor o contrato social como sócio ou como associado, mas ser um cotista minoritário ou um associado que recebe ali por mês o mesmo valor todos os meses, cumpre jornada de trabalho, está subordinado, né? Tecnicamente, inclusive, não pode fazer o que ele bem entende do seu tempo, né? E tá ali como associado, quando na verdade ele não é um associado, né? A gente vê pela característica que ele deveria ter a carteira de trabalho assinada, na verdade. É aí uma tentativa de burlar a de maquiar.
tá? Até eu acho que é o perfil do seu escritório, Roberto. Coloca aqui piso salarial e jornada. É sempre bom observar que nós temos a lei estadual que estabeleceu o piso salarial para a advocacia e a jornada também, né? Nós temos uma lei Uhum, exato. estadual. Exato, Isso aí foi, nós temos, sim. Acho que foi na época do Geandre, não foi? O que veio. eu não me Mas nós recordo, talvez tenha sido, depois, acho que até a aprovação talvez tenha sido no Bruno Castro, mas foi nesse período de Geandre para Bruno Castro na COJAD que conseguiu na Assembleia. Salvo engano, é de 2012 a lei. Então talvez Pois tenha é. sido. Começou com o Geandre e a aprovação foi com a gestão da COJAD do Bruno Castro, que a vice-presidência era do Lacerda. Eu lembro disso depois que aconteceu e salvo engano, é de 2012 essa lei. Foi uma conquista para a jovem Então, advocacia, e porque ela é atualizada pelo RH, né? ela Então, tem o índice atualizador, não lembro agora qual, mas a própria é o lei ela que a gente utiliza estabeleceu. na UAB, é o que a gente utiliza na UAB, né? Porque o nosso estatuto e a nossa tabela de honorários, ela é em RH, não é isso? E aí, Isso. todo ano altera esse valor, né? Essa taxa. E O, hoje o, a gente é possível a contratação por 40 horas, 8 horas, né? Diária 40 horas, e é possível a contratação por 6 horas diárias, que seria que 30 dá horas. 30 semanais. Isso, É. perfeito. E Roberta, aí aqui ó, nós temos um piso da categoria, então nós temos que ter esse Ah, piso, isso, né? E também isso. lembrando que, né, o advogado ele tem uma jornada diferenciada, a hora dele ele tem uma carga horária específica, né? Então é uma Uhum. coisa que o advogado deve observar, tá? Maravilha. Eu tenho aqui uma pergunta, tenho duas, na verdade. O Gion Nobre, eu não sei se é o nome do colega esse, mas é a forma como está aparecendo aqui. Doutores, com relação aos acordos individuais que estão fundamentados, imagino, também no artigo 468 da CLT, de alteração do contrato de trabalho. Isso não pode surgir problemas futuros? Você consegue, está lá mais para cima, o Gion.nobre. Ou, eu acho que imagino que seja um advogado. Consegue ver aí? Doutores, com relação aos acordos. Deixa eu só olhar o que é o 468, Pedro. Tá. Uhum. E aí é onde eu falo para vocês assim que a gente vai ficando um pouco mais descolada. Eu estou lidando com CLT todo dia, fazendo artigo e tudo, mas às vezes dá um branco na gente. A gente não consegue guardar exatamente. Isso aí, se eu chuto aqui o que é o 486, eu posso dar uma resposta errada. Acho que é Essa 468, eu acho. 468, né? Isso, que ele Eu citou vou aqui. pesquisar, eu vou pesquisar o 468 aqui, rapidinho. Tá. E a Narana, ela também coloca aqui a respeito das pessoas que residem com pessoas de grupo de risco. Eu imagino que seja naquela discussão que a gente estava tendo dos advogados contratados que residem com pessoas no grupo de risco. Imagino que seja isso que a Narana abordou aqui. Então, a gente tem que O analisar. Thiago Brescovitch, ele já nos salvou aqui, ele falou 468 é o factum do príncipes, né? Que é o Ah, tá, facto do príncipe. beleza. Isso É, vem sendo bem discutido mesmo. E eu li alguma coisa sobre, é bem interessante. Porque no direito administrativo também tem o fato do príncipe. E eu já estudei isso em outra área do direito, que é bem parecida pelo que eu acompanhei. Mas obrigado, Thiago, por nos salvar aqui. obrigada. Então, o fato do príncipe, existem doutrinadores admitindo a aplicação do fato do príncipe, existem vários outros doutrinadores que entendem que esse momento que nós estamos vivenciando aqui não é fato do príncipe. Eu penso que se estiver sendo feito acordos individuais e que estejam utilizando o fato do príncipe como fundamento, possivelmente como quase que 99% de chance de ter problema futuro, tá? Porque o fato do príncipe, ele é altamente discutível. O que é o fato do príncipe? É quando a gente faz a rescisão contratual do determinado empregado por uma situação que envolve uma decisão do executivo, tá?
Então, assim, isso acontece às vezes quando acontece desapropriação e o estabelecimento ele é desapropriado e aquela empresa deixa de existir, em situações onde que existe uma sensível, só por conta daquela decisão do Poder Executivo, seja municipal, estadual, está tendo um prejuízo, uma extinção ali daquela empresa. E aí as pessoas estão dizendo assim, que por conta da restrição, né, de atividade de algumas empresas, o poder econômico seria responsável, seria aplicável o fato do príncipe. Não vou dizer que eu estou certa, mas o meu posicionamento com relação a isso... Ah, tá. Tá, a Narana me mandou uma mensagem aqui dizendo que o 468, na verdade, não é fato do príncipe. É o 486 que é o fato do príncipe. 468 é alteração lesiva do contrato de trabalho. Eu vou concluir a questão do fato do príncipe e entro nessa questão que ele colocou do 468. O fato do príncipe, no caso, o poder público está fazendo essa questão do isolamento social e fazendo restrição de atividade econômica de algumas empresas, de atividade de algumas empresas. Mas eu não vejo que isso aí é uma decisão exclusiva do executivo. Nós estamos diante de uma pandemia mundial, né? Onde vem uma orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que há necessidade do isolamento, que há necessidade de fazer essa restrição. O executivo, eu não vejo o executivo com opção de dizer vai abrir ou vai fechar, entendeu? Então, por isso eu entendo que não é aplicável o fato do príncipe. Mas existem outras opiniões. Eu sou só uma militante na área trabalhista. E se, porventura, um cliente meu dissesse eu quero aplicar o fato do príncipe, eu ia alertar ele dos riscos dele seguir por esse caminho, mas, eventualmente, é uma opção que pode ser feita. E aí nós vamos ter um processo aí discutindo a questão do poder público ter que pagar ou não a multa de 20%, a multa de 40% da FGTS aí por um bom tempo, tá? Roberta, só para a gente ter aqui em mente o nosso horário, eu tenho 5 minutos, tá? E eu vou pedir para você falar sobre a alteração contratual lesiva, tá? Conclui para a gente e depois já inicia as falas finais, tá? E, Thiago, tá desculpado. Esse ponto do fato do príncipe foi muito importante. Até eu estava curioso para saber mais sobre isso. E obrigado pela participação, Thiago. Então, Roberto, não vou tomar seu tempo. Fala pra gente sobre a alteração contratual lesiva e já emenda para as falas finais, por favor, tá? Então, essa questão da alteração contratual lesiva, ela é uma... A gente teria que fazer uma live só sobre ela, tá? Mas, assim, nós precisamos ter em mente que a CLT existe, a Constituição Federal existe, e não é porque nós estamos em pandemia que o empregador pode vir através de acordo individual e fazer o que bem entende, tá? Então, assim, se não houver o consenso, se não houver a bilateralidade que é necessário, se for uma situação que não está amparada por legislação, por medida provisória, sim, vai ter problema, sim, tá? Então, a gente não pode fazer tudo que bem entende, mesmo estando diante da pandemia, mesmo diante das medidas provisórias. Nós temos regras para seguir através da CLT e através da Constituição Federal. Bom, caminhando então para o final, eu gostaria de agradecer. Passou muito rápido, espero que vocês tenham tido proveito, né? Se quiserem fazer alguma coisa mais específica, mais técnica, não só eu, como toda a minha comissão, a gente está à disposição. É o momento da gente ajudar uns aos outros, ter fé, ter esperança, saber que tudo isso aqui que nós estamos passando vai trazer algum proveito de alguma forma, alguma reflexão positiva, e nós vamos sair mais fortes dessa situação do que entramos. Tá bom, Pedro? É isso que eu tinha para colocar. Roberta, eu quero parabenizar, tá, você pela sua explanação. Nós tivemos aqui várias pessoas que eu gosto muito presentes
no ambiente virtual. Eu vi que a doutora Gisela Cardoso, nossa vice-presidente, passou por aqui. Ela não está mais aqui constando como online, mas ela passou por aqui. Tem vários amigos, quero só fazer algumas citações rápidas. A Renata da Caixa está conosco aqui. Obrigado por acompanhar, Renata. A Valquíria, que proporciona esse ambiente, a Valquíria que também está se dedicando muito. Valquíria, parabéns pela forma como vem Deixa eu conduzindo. mandar um beijo também, que eu Por esqueci favor, por favor. CDT, os meus Por favor. lindos da CDT aqui, Laís, Narana, Ian, tem um monte de gente, Marilza, ixi, tem um monte de gente aqui da CDT também. Um beijo Pois é. pra vocês. Eu também quero cumprimentar a Ellen, minha vice, que está aqui comigo. Ellen, obrigado pelo apoio de sempre. Mara, vejo aqui o Tiago Prescovitch, que é presidente de outra comissão e veio aqui acompanhar esse debate. Obrigado, Tiago, pelas participações. Só vejo gente boa aqui. A Clarissa também, da Caixa. Clarissa, obrigada, presidente Cláudio, da Comissão de Direito da Mulher. Online aí também. Um beijo pro Cláudio. Cláudio, um abraço. Vitor Leão, Vitor, quando eu precisei dele, o amigo que eu liguei, Roberto, foi o Vitor Leão, que está acompanhando a gente aqui, quando eu precisei tirar uma dúvida com ele de trabalhista. Enfim, só gente boa aqui presente. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar, que está aqui já habitando aqui a tela. Obrigado, Roberta, parabéns pela explanação. A gente continua. Você salva aí a tela final, viu? Tá, pode deixar, eu salvo aqui. Um beijo a todos, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até mais, tchau, tchau, pessoal.